Deus tem filhos preferidos. Quem é que nunca pensou ou sentiu isso? Será que foi só eu que já senti e já pensei que Deus tem seus filhos preferidos? 25 anos da minha vida eu acreditei nisso. E tenho certeza que muita gente hoje acredita nisso também. Que Deus tem seus filhos escolhidos, preferidos e mais amados. Toda vez que eu me aproximava muito de Deus, eu sentia uns sentimentos, vários sentimentos, de dor, de angústia, de tristeza, como se eu estivesse indo para uma depressão, de prisão. E toda vida que eu me aproximava demais, esse sentimento vinha dentro de mim. Não que eu nunca me aproximei de Deus, sim, eu orava, fazia o básico. Orar, falar com Deus é o básico, mas quando eu tirava aquele tempo que eu queria estar bem próxima dele, bem orando, falando mais com ele, ia para o trabalho falando com ele, lia mais a Bíblia, esse sentimento vinha dentro de mim. E eu não entendia por quê. Se eu me aproximo mais dele, esse sentimento vem. Se esse sentimento vem, é porque eu não sou uma filha preferida de Deus. É porque eu não sou uma filha escolhida de Deus. É porque Deus não me ama. E algo acontecia, alguma coisa dava errado, alguma coisa acontecia de ruim. Então ali eu me parava, me estacionava e falava: opa, não posso mais, é daqui para baixo, não posso mais me aproximar de Deus, porque isso me traz sentimentos ruins. Não sei se acontece isso com você ou se já aconteceu, mas eu vou explicar para você como que eu descobri que é uma crença minha e é algo que aconteceu comigo na minha infância que me distanciou de Deus. Me fez eu viver 25 anos da minha vida só o básico com Deus. E eu fui descobrir isso no Método CIS, que eu fiz agora em agosto. Num sábado, o Método CIS começou na quinta, mas num sábado teve um exercício que a gente volta lá na nossa infância. A gente fecha os olhos, se concentra e volta lá na infância. E eu voltei na minha infância, eu me via pequena, coisas que eu nunca mais me lembrava. E eu voltei na minha infância. Não vou contar a história para não expor pessoas, porque são coisas que já passou. E se eu trazer à tona de novo, com certeza vai magoar muita gente, Vai fazer pessoas lembrarem das coisas que já passaram há muitos anos. Mas eu vou resumir. Teve um acontecimento que eu tinha 14 anos e nessa época eu era evangélica da Quadrangular. E nesse acontecimento eu parei para analisar a vida de uma família e a vida da minha família. E quando deu esse acontecimento, ali veio uma crença dentro de mim. Deus não me ama. Deus não ama a minha família. Então, eu não quero mais participar de nada que envolva Deus. Posso orar, posso agradecer pelo meu dia, mas eu não quero ter um contato íntimo com Deus. Porque se Deus me amasse, Deus não ia permitir o que eu estou passando. Porque essa família, que era conhecida nossa, que era amigo nosso, Deus restaurou a família. E eu estou dentro da igreja junto, igual essa família. Portanto, eu fui para a igreja na minha infância. Sempre gostei de ir na igreja evangélica, sempre gostei de ter uma intimidade com Deus. Mas nessa época da minha adolescência, eu fui na igreja por causa dessa família. Me incentivou a ir, eu gostei e continuei indo. Mas eu pensei, se Deus restaurou essa família e está fazendo isso com minha família, é porque Ele não me ama.
é porque ele não ama minha família. E no método CIS eu voltei nesse dia que teve esse acontecimento, que foi no meu aniversário. Teve uma fatalidade que destruiu muita família, tanto minha mãe, meu pai, né, outras pessoas próximas e eu. Então, quando eu fui nesse exercício, que eu cheguei nesse dia da minha adolescência, nesse exato momento, eu vi tudo como se tivesse acontecendo ali, naquele dia, nesse momento, assim, na minha frente, sabe? Eu sou a plateia e ali eu tava visualizando eu ali e todo o acontecimento. E Deus me falou ali, naquele momento que eu votei: é aqui que você acreditou que eu não te amasse. Só que a gente colhe o que a gente planta, Deus falou comigo. Eu não sou culpado das colheitas das pessoas. Eu não sou culpado, por isso que eu dou livre arbítrio para vocês escolher o que vocês querem. Só que vocês escolhem e você escolhe. E naquele dia ele disse para mim: eu te amo, eu cuido de você e você ainda acha que eu não te amo. E naquele momento que ele me levou na minha infância, ele me levou em outros momentos da minha mocidade e foi me mostrando: tá vendo esse acontecimento aqui? Foi eu que te livrei. Tá vendo isso aqui? Poderia ter acontecido, foi eu que te livrei. Tá vendo isso aqui? Eu te livrei. E ele foi mostrando detalhe por detalhe. E ali eu fui entender que não existe filho preferido. Quando você vê resultado de pessoas que se conectam com Deus e tem resultados frutíficos, resultados de vitórias, é porque eles não desistem no meio do caminho. É que eles entendem o processo que estão passando. Eles não murmuram, eles não desistem, não cogitam no pensamento deles desistência, porque eles conhecem Deus, porque Deus não quebra princípios. Deus já disse: tudo na nossa vida tem um processo e temos que passar por esse processo. Só que como eu era muito adolescente, não queria viver esse processo, porque eu olhava o processo do outro. Eu estava olhando o processo de uma família, mas aquela família estava unida para viver o processo. E era só eu dentro de uma família querendo uma vitória. Não que eu não poderia ter forças para mudar a minha família. Claro, poderia. Só que eu era imatura demais para fazer essa transformação. Eu precisaria de mais pessoas ali dentro da minha família para viver essa transformação. Então foi mais fácil essa crença brotar dentro de mim e eu culpar a Deus e dizer para Deus: o Senhor não me ama, eu não sou tua filha preferida, a minha casa não é conduzida por ti, o Senhor não ama minha casa, o Senhor não quer mudança dentro do meu lar, dentro da vida do meu pai, na vida da minha mãe, na vida dos meus irmãos. E isso me trouxe até no dia de agosto desse ano uma dificuldade de me envolver por completo com Deus. Não estou falando de religião, eu estou falando de intimidade com Deus. Não tem nada a ver com religião, igreja, pastor, padre, nada a ver. Tem a ver você e Deus, eu e Deus. E foi aí que eu entendi que eu perdi 25 anos da minha vida com crenças que me destruíram, tanto a minha mocidade, porque eu me revoltei, vivi coisas por pirraça, só que eu acabava pirraçando eu mesmo, porque a única prejudicada nisso sempre foi eu. Então, coisas que eu fiz que hoje me arrependo, mas que foi tudo as crenças que eu trouxe para mim, acreditando em coisas que não era para acreditar.
Então eu quero dizer para você hoje, não existe filho preferido. Não existe. Deus não tem filhos preferidos nessa terra. Quando você olhar o processo de uma pessoa e ver a vitória de uma pessoa, você vai ter que parar e perguntar para ela: e como foi o teu processo? E ela vai dizer para você: foi doloroso. Tive que batalhar muito para chegar até aqui. Mas Deus me deu forças. É como, por exemplo, você querer que no solo nasça morango. E você ali vai orar todo dia para aquela terra nascer morango. Todo dia. Você vai lá, vai orar, vai jejuar todo dia para aquela terra nascer morango. Você acha que a terra vai nascer morango? Não vai nascer morango. Sabe por quê? Porque Deus faz a parte dele, mas a sua parte você tem que fazer. E qual é a sua parte? Plantar. Preparar a terra. Botar a semente ou a muda e deixar ali. Pode até não chover, pode ser um solo, uma terra, um lugar seco. Mas o possível você fez, que foi preparar a terra e plantar a semente. Aí o resto vai ser com Deus. Ele vai fazer chover. Se ele não fizer chover, ele vai fazer uma forma daquele morango nascer. Então, eu queria que Deus fizesse tudo, mas não queria ter trabalho com nada. Eu queria que Deus fizesse tudo, mas eu não queria viver o processo. Eu queria que Deus fizesse tudo, mas eu não tive maturidade para entender e olhar aquele problema que eu estava passando naquele dia do meu aniversário com outros olhos. O que eu vou tirar disso? O que é uma tragédia, mas o que eu posso tirar disso para minha vida ser melhor? E eu não tive essa maturidade. E eu perdi 25 anos da minha vida totalmente sem rumo. Acreditava e sempre acredito que existe Deus. Fazia o meu básico, mas tinha muito medo de me aproximar de Deus. Eu tive época da minha vida que eu tinha medo de abrir a boca e pedir alguma coisa para Deus. Porque parecia que quando eu pedia, algo de errado acontecia. E eu sempre falei isso pro meu esposo: eu não posso pedir nada para Deus. Se você quiser, pede você, porque talvez ele te escuta, porque Deus não me escuta. E quando eu peço, algo dá errado. Então eu não peço, eu só agradeço, porque eu sou uma filha para ele que eu não posso pedir nada, porque se eu pedir, ele faz ao contrário. Então eu passei 25 anos da minha vida tendo medo de pedir as coisas para Deus. Eu só orava e agradecia e mais nada. Então eu quero dizer para você, se você viveu esse momento, alguma coisa aconteceu na sua vida que desconectou com Deus, às vezes não desconectou completamente, que nem eu orava, agradecia, acredito que existe Deus, mas não poderia ter uma intimidade muito íntima com o Pai, porque eu tinha medo de acontecer algo ruim na minha vida, que nem aconteceu naquele dia lá do meu aniversário. E se você está vivendo isso, ressignifica suas crenças. Lembra o que aconteceu para impedir você de ter uma intimidade com Deus. E volta lá e conversa com Deus: Senhor, eu achei, é aqui, ó. Tira isso de mim, tira do meu coração isso, porque eu sei que não existe filho preferido para Deus. Deus ama todos, só que cada um tem aquilo que planta, entendeu? Deus não vai te dar
laranja se você plantou limão. Entendeu? Deus só vai permitir você colher aquilo que você planta. Então, depois desses 25 anos que eu fui entender o que me limitava de falar com Deus, o que me colocava medo de pedir algo para Deus, de expor as minhas dores para Deus, de falar com Deus, eu fui descobrir lá. Hoje eu tenho certeza que se você que estiver me ouvindo vai parar para analisar sua vida e vai vir na sua memória aquilo que está te impedindo de ter uma verdadeira intimidade com o seu Pai, porque foi Ele que te criou e Ele sabe de tudo da sua vida. Ele sabe das tuas dores, das tuas angústias. Aí você vai falar para mim, Yolaine, mas se Ele sabe, por que Ele não cura? Porque Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir da tua boca, Pai, essa é minha dor, me ajuda, me sara, me cura. Não me deixe longe de ti, porque eu não posso viver. Então eu quero dizer para você, não existe filho preferido. Deus ama a todos. Todos da mesma forma. São só pessoas que vivem o processo de maneira inteligente e aí consegue vitória, de maneira madura, consegue vitória, que olha o processo com outros olhos, né? Olhos de vitoriosos. Então passa a olhar o seu processo com olhos de vitória. Tenta tirar sempre algo bom ali no que você está vivendo. E se você está vivendo algo ruim, pense, isso é um modo de me amadurecer. Algo nisso aqui está me ensinando e eu tenho que saber o que eu vou aprender com isso aqui para me usar lá na frente. Então é isso que eu te digo. Não existe filho preferido.